Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Nessa aula nós vamos ver como é que nós podemos utilizar o framework Exector para nós melhorarmos a performance do nosso método achar preços 4. Então, só executando novamente, se você não lembra, está assistindo essa aula depois. Nós temos aqui os strings paralelos e nós temos o completable future com praticamente o mesmo tempo, com essa quantidade aqui de lojas. Agora, nós vamos ver, que nem eu falei na última aula, que existe uma forma de melhorar o desempenho passando um exector customizado. Bom, quando nós vamos criar um exector, nós precisamos dizer a quantidade de threads e descobrir a quantidade de threads é algo um pouquinho complicado de se fazer. Mas, felizmente, esse carinha bem aqui, esse Brian Goetz, nesse livro Java Concurrency in Practice, ele deu uma formulazinha bem legal que nós podemos utilizar para achar a quantidade certa de threads para o nosso thread pool. E a fórmula é mais ou menos essa. É número de threads vai ser igual ao n CPU vezes o CPU vezes 1 mais W barra C, sendo n CPU é o número de cores que você tem disponível. Como é que você descobre esse número de cores? Runtime.getRuntime.AvailableProcessors. No meu caso aqui, 8. O CPU é a utilização da CPU. Então, por exemplo, se você quiser utilizar a CPU, aqui vai de 0 a 1. Se você quiser que a CPU seja utilizada 100%, você coloca 1. Se você quer que seja 50%, você coloca 0.5. E assim por diante. Então, isso daqui é o target, o objetivo. Quantidade de utilização da CPU. Então, você quer que essa CPU fique o quê? 100% do tempo ocupada, 50%, 80%. E o outro, esse W barra C, é um cálculo, vou colocar aqui em inglês, wait time e compute time. Então, esse wait time, compute time, ele é o tempo mais ou menos aí que você fica computando e o tempo que você fica esperando. Então, por exemplo, se eu tenho N threads aqui, então imagina que eu tenho 8 CPUs. Eu quero que utilizar 100% da minha CPU. Então, 1 vezes 1 mais, digamos que minha CPU ela fica 99% do tempo parada. Então, eu vou colocar aqui 99. Ou seja, ela fica 99% do tempo parada. Esse wait time, compute time aqui. Você usa o wait aqui nesse número. Ou seja, se eu quiser, estou querendo levar em consideração para 100% de utilização, isso aqui significa que eu teria que ter 800 threads. Ou seja, para mim colocar esse computador na CPU que fica 99% do tempo parada em 100% de utilização, eu precisaria de 800 threads, ou seja, thread para chuchu. Vamos ver então agora como é que a gente pode fazer para criar um exector. Vamos criar aqui então final exector. Exector recebe exectors.new fixed thread pool. Legal, agora eu não quero ter que criar essa cambada de thread. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma quantidade mínima de thread. Bom, eu não sei a quantidade de lojas que eu tenho aqui, então eu vou fazer o seguinte, eu vou definir um número entre a quantidade de lojas que eu tenho até 100. Então eu vou usar aqui math.min, aonde vai ser lojas.size até 100. Ou seja, se tiver 30 lojas, vai criar 30 threads, se eu tiver
400 lojas vai criar 100 threads, porque nós vamos trabalhar aqui com respostas assíncronas. E eu vou criar aqui uma boa prática para isso, é criar uma thread factory new. Nós podemos utilizar aqui Lambda, então vamos utilizar Lambda. Vou abrir e fechar aqui. Por que eu vou criar esse thread factory? Porque utilizando o thread factory, nós podemos mudar como as threads serão criadas. Então, por exemplo, nós vamos criar uma nova thread T, passando aqui o valor R, e eu vou colocar essas threads set. Essa thread como daemon. Por que eu vou colocar como daemon? Porque as threads daemon ela não impedem a execução do programa. Se você quiser fechar o programa, essas threads daemon elas serão finalizadas. Mas no programa ele só é finalizado quando todas as threads que não são daemons são finalizadas. Então, se você tiver thread daemon executando em background, elas simplesmente vão ser finalizadas quando você matar todas as outras threads que não são daemon. Return T. Então, se nós criarmos 100 threads daemon e tivermos uma thread viva, que é a main, e a main parar, essas 100 threads daemon não vão ficar segurando o programa de ser finalizado. Então, nós temos aqui o nosso executor. Opa. O que nós vamos fazer? Copiar a chave para esses 4. Vamos sobrecarregar. E vamos colocar aqui recebendo um executor, e vamos lá no supply async, bem aqui, Ctrl P, não é aqui, é aqui mesmo, ele recebe um executor, não é aqui, cadê, aqui, Ctrl, aqui mesmo, executor. Então, deixa eu ver aqui onde é que está fechando. Então, está fechando aqui no format. Dentro do supply assim que nós estamos passando um executor. Deixa eu ver se a gente consegue melhorar um pouquinho esse código. Assim fica um pouquinho melhor. Bom, vamos executar agora. Nós temos os strings paralelos aqui. E vamos bem aqui embaixo passar esse executor. Então, só vou passar esse cara aqui para cima para vocês verem a quantidade de processadores que eu tenho. E vamos executar, Ctrl Shift F10. Então eu tenho 8, trabalhando com strings paralelos 2 segundos. 2 segundos também com o Completable Future. E agora, utilizando o Completable Future, mas passando no executor, nós temos aqui 1 segundo. Ou seja, temos uma performance aí de 100%. Vamos fazer o seguinte. Vamos apelar aqui. Ctrl V, 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 Ctrl V. Então, não sei quantos eu criei aqui, mas eu criei uma porrada. Vamos ver agora. Ctrl. Para ver o tamanho, vamos fazer o seguinte. Stores. Lojas quer dizer ponto size. Então, temos 104. Ele criou 100 threads utilizando string paralelo. Então, está demorando um pouquinho. Acho que eu exagerei um pouco na quantidade de lojas. Legal, 14 segundos. Completable Future sem o executor. Provavelmente vai demorar também os 14 segundos, porque ele é parecido com o string paralelo. 15 segundos demorou mais. E voilá! Utilizando o nosso Framework Executor customizado, só 2 segundos. Então você pode ver aí que a quantidade de tempo que nós conseguimos reduzir é muito grande utilizando o Executor. Agora, quando que você... alguns conselhos para você utilizar essas APIs trabalhando com múltiplas threads. Se você estiver fazendo algum código onde você tem uma computação pesada de operações sem entrada e saída de dados, ou seja, você está computando aquele valor de alguma coisa sem estar esperando network ou algum dado vir de HD ou memória, eu acho que você deve ir de string. Então, porque não tem muito o que fazer, porque vai estar bloqueado aquelas threads
e aquelas threads elas vão ficar presas à quantidade de processadores que você tem. Aqui a gente cria bastante thread porque essas threads elas são não blocking, ou seja, elas vão ser criadas, mas elas não vão ficar bloqueadas. Se você estiver fazendo uma computação pesada, as threads elas ficarão ocupadas o tempo todo fazendo o processamento e não vai adiantar nada você criar 800 threads. Agora, se você estiver trabalhando com alguma coisa que vai envolver espera de I/O, entrada e saída, como a conexão de HTTP, ou você está pegando alguma coisa do HD ou de algum outro computador, o Completable Future passando o Exector é uma boa saída. Então, essas são duas dicas aí para você resolver quando você estiver trabalhando com múltiplas threads aqui, utilizando o Completable Future ou o Parallel Stream. Então, eu vejo vocês na próxima aula. Até mais.